Boa tarde, turminha, turma do Instagram. Tudo bem aí com vocês? Chovendo bastante aqui em Goiânia, turma. Muita chuva. Olá, minha aluna querida Marleninha, tudo bem? Fica aí que você vai acompanhar uma dica muito bacana sobre alimentação saudável. Chegou aqui nossa convidada de hoje. Turma, hoje nós vamos falar sobre como emagrecer de uma forma saudável. E a nossa convidada é a Alana Angélica. Ela é especialista em nutrição funcional, mestre em nutrição e saúde. E ela já está na etapa final do doutorado, que é sobre ciência da saúde. Lana, depois você me corrige direitinho, você conta aí direitinho pra gente como funciona o seu doutorado, como está sendo o seu doutorado, tá bom? Já vou convidá-la aqui para ela participar da nossa live e falar direitinho como que vai ser, tá bom? Ela tá entrando. Ai, meu Deus. Oi! Oi, Lana! Coisas Mostrando minhas roupas secando aqui, né? Coisas de casa mesmo. É assim. Ui, Tudo ó, bom? gente. Tudo bem, e você? Como é que você tá? Tudo jóia, Lana. Conta um pouquinho quem é você, para o pessoal te conhecer direitinho. Então, gente, boa tarde, Wênia. Muito obrigada Boa pelo tarde. convite para a gente conversar um pouquinho aqui sobre algumas estratégias de emagrecimento e desmistificar bastante coisa, porque ainda existe muito mito, né, em relação até mesmo não só a alimentação, mas aos tipos de exercício que precisa fazer e tudo mais para atingir o shape que se quer atingir, né? Então, eu sou Isso, nutricionista, é, tenho pós-graduação em nutrição clínica funcional bacana. e, como você falou, estou terminando agora meu doutorado, né? Suando depois aí de muitos e muitos anos aí, graças a Deus, vencendo mais essa etapa, Que né? bacana. E o que que você está defendendo no seu doutorado, Lana? Então, a minha linha de estudo é com crianças, né? Eu estou avaliando o consumo alimentar de crianças que frequentam as creches municipais aqui de Goiânia, né? Oh, E eu estou bacana. fazendo essa avaliação por meio de um método matemático chamado Lógica Fuzzy. É um método que não foi utilizado aqui ainda no Brasil para avaliar, né? Então, Uau, por isso ralando muito, estou aprendendo muito também, porque é tudo muito novidade para mim também, que né? bacana. Então, mas estamos aí. Isso mesmo. Já está chegando, né? Você falou a defesa? Sim, janeiro, se Deus quiser, final de janeiro, estou livre. Quero assistir. A Estarei gente pode assistir. pode, principalmente por ser uma universidade pública, né? É um evento público, né? Então, qualquer pessoa pode assistir, pode ter acesso, né? Estamos fazendo tudo online. Então, sempre no site lá do programa, né, do Programa Ciências da Saúde, da UFG, sempre colocam lá nas notícias todas as defesas e qualificações e tem o link lá para quem quiser assistir, pode assistir, é aberto ao Ah, que público. bacana, online. Ah, eu vou É, assistir sim, eu quero assistir. Fico bem curiosa em relação a isso. Não, e ainda mais a nossa alimentação assim na creche, né? Eu nem imagino como deve ser, mas deve ser bem difícil o acesso, né? Às vezes as crianças vão é, exatamente para a creche para poder comer. sim, pois é. Vamos lá, Lana. Eu quero te fazer algumas perguntas que é sobre o nosso tema aqui, como emagrecer de uma forma saudável, né? Algumas dicas que a gente pode estar emagrecendo, mas sem aquelas restrições, sem aquela loucura toda, né? Às vezes as pessoas buscam, fazem loucuras, né? Por emagrecimento. Não fica o dia inteiro sem comer, à noite vai lá, come
um caldinho, né? Ou faz o jejum intermitente, depois eu quero que você explique direitinho realmente como funciona. São vários tipos de dieta, né, que o pessoal cria aí, dieta do ovo, dieta da proteína, dieta da salada, um dia sim, um dia não. É tanta coisa, tanta informação que às vezes funciona, mas também pode causar um certo trauma nas pessoas, né? Sim. Esse tipo É, de alimentação. é porque ainda tem-se muito de que o processo de emagrecimento é só ali e perder o peso. E não é só isso, né, Wênia? A gente tem que ativar a musculatura e ativar a musculatura, porque o músculo, ele gasta energia, né? Então, para gastar mais energia para emagrecer, precisa estar com o músculo em movimento, precisa é obrigatório você fazer o exercício físico, porque senão você vai emagrecer e aí você vai ficar murcho, você vai ficar com Flácido. pelanca, flácido, né? Então, o exercício físico, não só o aeróbico, né, mas o de força também, né? Fazer agachamento e tudo mais, né? Flexão, enfim, essas paradas aí que você entende melhor do que eu, são muito importantes para que o processo de emagrecimento seja saudável. E, como eu falei, não é só perder peso. O excesso de gordura, ele é um processo inflamatório. Então, além de perder a gordura, tem que desinflamar as células que acumulam a gordura. Senão, o que que acontece? A pessoa fica no efeito sanfona, né? Então, não é só reduzir calorias, E esse né? Não é efeito, só isso. e esse efeito sanfona causa trauma psicológicos, né? A pessoa não consegue achar uma solução. Talvez eles querem tentar só com a alimentação e esquece do exercício. Ou às vezes querem só fazer exercício e esquece da alimentação. É exatamente dessa forma, né? Vamos lá, Lana. Me ajuda aqui. Como entender sobre o déficit calórico? Todo mundo fica curioso para entender o que é o déficit calórico. Fala um pouquinho de uma forma simples ou cite algum caso, um exemplo pra gente. O déficit calórico nada mais é que você comer menos calorias, né? Ingerir menos calorias do que você precisa, né? Para manter o seu corpo ali ativo. Só que nós temos que tomar cuidado para não consumir menos calorias do que é a nossa taxa de metabolismo basal. Por quê? O que que é a taxa de metabolismo basal? É aquela quantidade de energia que o nosso corpo precisa só para nos manter vivos. Então, é a energia que a gente gasta para fazer a digestão, para respirar, por exemplo, né? A gente gasta energia, né? Então, o déficit calórico acontece quando a gente reduz as calorias, mas não podemos consumir menos do que aquilo que é determinado na nossa taxa de metabolismo basal. Por isso que é sempre importante observar isso aí, né? E não é só reduzir calorias que é o importante, nós temos que tomar cuidado com a qualidade também do que a gente está comendo, né? Me tira uma dúvida aqui, Lana. Às vezes as pessoas acham que esse déficit calórico serve para todo mundo e é uma coisa muito individual, né? Cada um tem uma forma de eliminar essas calorias, no caso. Sim, porque muitas vezes, Wênia, é, às vezes a gente só elimina, tem pessoas, né, que só precisam eliminar aquilo que está em excesso. Então, por exemplo, o arroz. Muita gente fala assim, arroz engorda, né? Um exemplo. Não, não é que, eu parei de comer arroz e emagreci, o arroz me engordava. Não é que o arroz engorda, talvez a quantidade de arroz que a pessoa consumia era uma quantidade excessiva, e aí retirando esse arroz, consequentemente, ela teve um déficit calórico e reduziu, né? Conseguiu perder peso por conta disso. Então, não existe essa de que um alimento em específico, ele é o vilão e vai ser o estrago do emagrecimento, sabe? Então, Ah, tem que ficar bem compreendi. aí. Lana, uma alimentação normal, né? Assim, sem restrições. A gente consegue ter um trabalho de emagrecimento? Me explica um pouquinho melhor aí a parte de como que é entre esse jejum intermitente, como funciona o famoso low carb.
Tem como sim você perder peso, né? Consumindo todos os tipos de alimentos, né? O importante é você ter o equilíbrio. Nós não temos que considerar que a alimentação é algo restritivo, não. A alimentação é algo natural da nossa vida. Alimentar é muito bom, comer envolve é um ato social também, né? Quando a gente encontra com os amigos, com a família, se reúne para quê? Para comer, né? Então, não tem como ignorar isso também. Então, por isso, quando a gente fala em reeducação alimentar, a gente nem usa esse termo dieta, a gente fala reeducação alimentar para poder, quando a gente tiver essas vontades, né, poder comer uma coisa diferente e tudo mais, né? Tomar uma cerveja, tomar um vinho, né? Então, isso vai ser muito relacionado também ao estilo de vida da pessoa, né? Ah, eu quero emagrecer comendo de tudo? Sim, é possível você emagrecer comendo de tudo, mas nós temos que fazer os ajustes dentro das quantidades que às vezes a pessoa está consumindo exageradamente e reduzir, né? Então, reduz aquilo que está errado e coloca coisas que precisam, alimentos que precisam ser acrescentados, né? Então, assim, no jejum intermitente, por exemplo, tem gente que consegue fazer todo dia, né? Tem vários tipos de jejum intermitente, tem Vários tipos. de, tem de 16 horas, 18, 24, enfim, né? Não é para todo mundo, isso precisa ser avaliado, né, pelo profissional. Não é para todo mundo, cada pessoa consegue fazer um tempo diferente. Já não se recomenda fazer jejum no dia que você tem algum evento social, né, no dia que você tem uma festa, não é um bom dia para você fazer jejum. Por quê? Porque o jejum ele não inclui só ficar sem comer, ele vai envolver o que você vai ingerir durante o seu jejum, vai envolver o que você vai comer logo que você sair do seu jejum, né? Como que você vai Tem tudo quebrar isso, o então. jejum. Tem tudo isso por causa das regulações metabólicas, né? Se você quebra o seu jejum com um doce, pronto, aí você colocou tudo a perder, né? Então, assim, tem as etapas certas, né? A low carb também. A low carb, eu não vejo a dieta low carb para emagrecimento como um estilo de vida. Lógico, a dieta cetogênica, por exemplo, já tem muitos estudos mostrando relacionado à saúde mesmo, de quem tem epilepsia, enfim, várias outras coisas, mas não é nesse Em assunto, relação às né? outras doenças. É, assim, em relação a low carb para emagrecimento, eu vejo como uma estratégia para dar uma sacudida ali no metabolismo, porque o nosso metabolismo ele vai se acostumando. Então, vez ou outra, nós precisamos dar uma sacudida nele. Então, a low carb ali é uma estratégia para dar uma sacudida no metabolismo, mas também precisa ser avaliado, porque às vezes é uma pessoa muito Uhum. ansiosa, né? Uma pessoa que tem um estresse muito alto. E aí, se a gente retira uma grande quantidade de carboidrato dessa pessoa, isso, em vez de ajudar, pode gerar uma compulsão, né? Na Uma mesma compulsão coisa, alimentar. isso. A mesma coisa o jejum intermitente, né? Então, tem que ser tudo muito bem planejado, porque dependendo, pode gerar uma compulsão alimentar, né? Então, tudo tem Uhum. que ser bem avaliado e conversado, sabe? Dentro de consultório, com os profissionais, né? Até mesmo a questão do treino. Tem gente que consegue treinar em jejum, tem gente que gosta de treinar em jejum, tem Gosta, gente né? que não consegue. Eu mesma eu não consigo treinar em jejum, eu tenho que estar Eu também alimentadinha. não consigo. Então, eu Não consigo. não consigo treinar em jejum, né? O meu esposo, ele já faz o jejum intermitente, ele consegue fazer o jejum intermitente, né? Ele não treina em jejum, mas ele consegue fazer o jejum intermitente, ficar um bom tempo sem se alimentar. Eu já tenho mais esse tipo de limitação, né? Então, é nesse caso, cada um se respeitar, né? Não é porque um tá fazendo que o outro vai E o fazer outro vai também, fazer também. né? Vou ler aqui a perguntinha aqui da Nayara. Ó. As verduras e legumes são partes fundamentais para eu conseguir emagrecer de forma saudável? Ou eu consigo sem ingerir tanto esses alimentos? Olha, verdura, fruta.
é o que tem fibra, é o que tem maior quantidade de vitaminas, minerais, assim, é uma das bases da alimentação. Não tem como fugir disso, não tem como falar de alimentação saudável, sem falar de verdura e fruta, não tem como, né? Então, é sim fundamental, se a ingestão é pouca, a gente precisa sempre sempre melhorar a alimentação de verdura e de fruta, né? Legumes. O que conseguir comprar orgânico, melhor ainda, né? E para emagrecer precisa sim consumir, né, esses alimentos. Porque se a gente for pensar só em Lana, suplemento. Oi, pode falar. não, eu ia perguntar se a sua imagem tá legal, porque tem hora que tá travando um pouquinho. Tá legal aí pra Uai, você? tá. Às Tá vezes é a tranquilo? internet tá Pode oscilando. ser a internet. É, e agora começou a chover em Goiânia. Já tá chovendo de novo. É, entendi. Eu amo verduras, eu amo. Eu adoro colocar sempre alguma coisinha no meu prato, verduras, estou sempre café da manhã, frutas, variedades. É importante essa questão da variedade também, da Demais. quantidade na açúcar. Ó, de açúcar, Quantidade, de frutas. quantidade, variedade, isso é muito importante, tá? Por quê? Porque cada tipo de fruta, cada tipo de verdura tem uma quantidade específica de vitaminas, né, de minerais, de fibras. Então, é sempre importante ter uma variedade boa, ter um prato colorido, que a gente fala, né? Sempre ter um prato colorido. Eu sei que muita gente tem dificuldade de comer verdura crua. Então, assim, o segredo para comer uma boa salada é colocar um molho, não molho industrializado, né? Mas temperar a salada, coloca, sei lá, um pouco de sal, limão, um vinagre, põe um orégano, um manjericão, né? Coloca fruta na salada também, coloca uma chia, coloca um gergelim, um grão de bico, entendeu? É porque sempre fica assim, no alface, tomate, cenoura. Alface, tomate, cenoura, todo dia, né? E aí realmente é ruim de comer a salada, né? Mas à medida que vai variando, né? Quando você vai incrementando, dá para colocar castanhas na salada para ter uma crocância ali também, né? Então, até no e-book, né? No e-book eu coloquei lá como montar uma saladinha top de linha para você comer a salada com a boca boa, né? Não é tão bom quando a gente come as coisas assim com a boca boa, que você fala, Ai, é bom demais. boca boa, né? Então, é muito importante ter essa variedade de cores, porque cada cor tem uma quantidade melhor de... Ah, peraí, deixa eu ver aqui um negócio aqui. Ah, se pode... Não, Oi? Travou. eu ainda estou falhando. Ah, Agora a sua imagem que falhou aqui para mim. melhorou aí? Entrou. É porque aqui eu recebi um recado aqui que para eu desativar o modo de economia de bateria, mas o meu já está desativado, então não é. Ah, tá. É, o Pode meu ser, também tá tranquilo aqui. Deixa eu ver aqui. pois é. Tá tranquilo. Ó, então vamos lá. Vamos falar sobre hidratação. Realmente Uhum. hidratar faz bem para a pele, faz bem para o intestino. Como funciona? Eu Ah, confesso que eu tinha muita dificuldade de beber água. Depois de tanto errar nessa questão de passar com problemas aqui, aí o meu tá aqui, ó, o meu tá aqui também. Aí agora eu aprendi. Eu ando com garrafinha para tudo quanto é lado. Meus alunos ficam, Ei, que tamanho de garrafa? Para que isso tudo? fazer jejum intermitente de comida, a gente ainda sobrevive. Sem água, não, Não. né? É, maior parte do nosso corpo é formada de águas, as reações químicas que acontecem no nosso corpo, a maioria em meio aquoso, né, em água. Então, nossas células precisam de água, né? E quando você fala de pele, né, a pele precisa estar hidratada, então não adianta a pessoa usar 1.001 cremes, fazer até no processo de emagrecimento também isso é importante para quando emagrecer a pele não ficar com aquela textura de pele ressecada, né? Então, assim,
A pele precisa de estar hidratada, né, de dentro para fora, e o intestino, para formar o bolo fecal, ele precisa de água para o cocô ficar macio, né? Porque senão fica com aquela constipação, né? Fica constipado e faz o cocô de bolinha, de cabritinho, né? Então é fundamental para o bom funcionamento do intestino e o bom funcionamento do intestino está ligado com absolutamente tudo que vai acontecer no resto do nosso corpo, né? Com a pele, cabelo, unha, se está emagrecendo, se não está emagrecendo, Caramba. tudo é no intestino que começa. Então, se o seu intestino está desregulado, se o seu intestino está inflamado, né? Se você não está se alimentando bem, você está colocando todo o seu processo a perder. Ah, eu não ganho massa magra, mas como que está seu intestino? Ah, eu não consigo perder peso, mas como está seu intestino? Então, a gente sempre pensa no intestino, né, em É um primeiro lugar. assunto bem extenso esse do intestino. A gente pode fazer uma outra live sobre, então. Sim. E a água, o intestino gosta muito de água, viu? Vou até beber um golinho aqui, que a garganta já tá ficando seca aqui, né? Pode, bebe sua água. Tô só um pouquinho preocupada que o chuva dá um tempinho aí pra gente. Só pra gente terminar aqui a nossa live. Tá bom, ó. E agora em relação ao som. Quando tem uma alimentação ruim, prejudica o sono? Ou é uma coisa assim, normal? O que é importante sobre a alimentação, uma alimentação ruim, uma alimentação boa com a nossa qualidade de sono? Tem tudo a ver. Por quê? Nós temos que respeitar o nosso ciclo circadiano, a nossa cronobiologia, né? Porque em cada período do dia a gente produz um certo tipo de hormônio e tudo mais, né? Então, quando a gente come muito na hora de dormir, isso prejudica o nosso sono e, consequentemente, prejudica a perda de peso. A jantar engorda. Não, não é que jantar engorda, tá? Não vai ser uma única refeição no seu dia que vai fazer você colocar tudo a perder. Você precisa. Tem estudos científicos mostrando que jantar ajuda no processo de emagrecimento, lógico, considerando todas as refeições ao longo do dia, mas se você janta, se você faz a sua última refeição até 7 horas da noite, respeitando todo esse processo hormonal de produção de enzimas digestivas e tudo mais, o seu processo de emagrecimento ele é mais efetivo, você consegue perder mais peso, né? E aí você Interessante. consegue dormir melhor também, né? E para descansar, porque não adianta você comer bem, fazer exercício físico, se você não tem o descanso ideal, né? A parte do sono, quando a gente dorme, é para todo o corpo descansar. Então, o intestino, o estômago, eles precisam estar mais vazios para que se renovar, eles possam lutar lá, lutar contra os patógenos, que a gente ao tempo todo está consumindo micro-organismos ruins também, né? Então, para eles combaterem tudo lá que esses micro-organismos ruins fizeram no nosso corpo, para recuperar as células, para no outro dia, quando a gente for se alimentar, ele estar íntegro também, né? Então, tem sim a alimentação, alimentar até no máximo 7 horas da noite, ajuda aí a ter um sono melhor e ajuda no processo de emagrecimento. Você falou essa questão do horário, né? Eu fiquei um pouco perdida. Eu não sabia realmente, assim. Então, comer muito tarde, 9 horas da noite, 10 horas da noite, é ruim, não é bacana. Não, não é. Prejudica a qualidade do sono. Prejudica, prejudica. E o tipo da comida também que vai comer, né? Então, prejudica, Ah, o tipo. sobrecarrega o corpo, né? Então, tudo isso fazem um teste aí, comer no máximo até 7 horas da noite e faz aí uma semana de teste e repara como é que vai ficar aí a qualidade do sono, a qualidade do dia a dia mesmo, faz muita diferença. Gostei, já vou fazer isso aí, porque ultimamente eu tava comendo muito tarde mesmo. E eu Pois tenho é. sentido realmente que atrapalha. Então vamos lá. Barriga inchada. A gente até falou um pouquinho da parte do intestino, vou voltar nele aqui um pouquinho. Barriga inchada, estufada, a famosa pochetinha. Tem a ver com a saúde do intestino? Você já disse que sim, né?
atrapalha emagrecer também de forma saudável? Sim, né? Igual eu falei, o intestino é ali onde você vai absorver todos os nutrientes, né? Então, seu intestino tem que estar bom para você ter o máximo de aproveitamento na absorção desses nutrientes, né? Então, muitas vezes, não é só questão alimentar, de estresse e tudo mais, mas às vezes a gente toma um medicamento ou tem uma intoxicação alimentar, que é o que aconteceu com você, e eu também estava ruim esses dias, né? Que eu Uma comentei com você. virose. Sim, tem supercrescimento bacteriano no intestino, que pode acontecer, né? A síndrome fúngica também, que é a presença de muitos fungos no intestino. Tudo isso colabora para o estufamento intestinal, né? Então, precisa ser tratado o intestino para que consiga ter. Às vezes a pessoa toma algum suplemento, o suplemento não tá bom para ela, né? Tá desconfortável, causa, né, estufamento, gases. Então, tudo isso precisa ser avaliado, ser ajustado, né? Porque às vezes a pessoa tem alguma intolerância, uma sensibilidade alimentar ali que precisa ajustar para que fique tudo dentro dos padrões que a pessoa quer atingir, né? Lana, no meu trabalho, eu venho falando bastante sobre a barriguinha, né? Das pessoas cuidarem muito bem da barriga. E às vezes as pessoas acham que é fazendo 1.000 abdominais que vai sumir a barriga, né? Então a gente já está sabendo que a alimentação, uma saúde para o nosso intestino, ela é importantíssima, tanto no processo de emagrecimento, quanto também para fazer exercício, mas não 1.000 abdominais, né? E a postura É, também, né? A postura, quando a gente fica muito encurvado, a pochete ela vai ficando mais plástica, porque aí a gente não tem a firmeza, né, do abdômen e dos músculos aí das costas também. Então a gente tem que estar sempre com a postura em dia, né, para poder evitar essa pochete. Isso ajuda a evitar a pochete também, né? pois é. Você fez eu lembrar de uma coisa aqui. Uma aluna que outro dia mesmo, é uma aluna nova, tá comigo há pouco tempo, uns 6 meses, e ela falou, Wayne, eu tenho melhorado demais minha postura. E as pessoas começam a observar a gente. Eu falo, com certeza, porque você fica muito tempo para baixo, olhando só para baixo, arredondando demais, jogando o ombro para frente. Quando você levanta isso aqui e alinha mais o seu centro do seu corpo, eu falo muito isso para os meus alunos. Aqui, a sua barriga é o centro do seu corpo. Ele vai te ajudar a alinhar todo o restante do seu físico, para você poder caminhar, para você poder sentar e não sentir dor, não sentir nenhum desconforto. Ela falou, as pessoas falam que eu tô até magra. E realmente, ela emagreceu, teve uma alimentação bacana, tá participando junto com outros profissionais. Mas a questão que a parte postural, assim, fazia pouco tempo ela, nossa, eu realmente melhorei demais na postura, não vejo minha barriga caindo mais, nesse sentido, né? As pessoas acham que só é somente fazer 1.000 abdominais ou fazer uma alimentação, uma restrição, né, demais de alimentação para sumir. E não é bem assim, né? A gente pode ter uma vida saudável, com uma alimentação saudável, e emagrecer sem toda essa fantasia. É Sim, isso mesmo. é possível, sim. Que bom, então. Emagrecer com alimentação é essencial, então, né, Lana? Você É vai alimentação, é exercício físico, é descanso, é manejo do estresse. Estresse, não tem como a gente se livrar do estresse, não tem como. Você O que tocou tem num ponto que realmente mexe, eu acho que principalmente agora, né, na era que a gente está passando, o que nós estamos passando com a pandemia, a questão emocional afetou muitas pessoas, né? E a gente tem visto, tanto assim aqui nas redes sociais como pessoalmente, quando a gente vai encontrar a pessoa, a gente viu a mudança, né, no corpo das pessoas, por ficar muito ansiosa ou muito tempo em casa. Você deve ter tido vários pacientes agora, ultimamente, com esses relatos, né? Nossa, eu só fiquei em casa, só estava indo na geladeira de hora em hora, não conseguindo ter controle de nada. E realmente é um problema essa questão emocional, né? A parte da ansiedade, o sim, estresse. sim. Não tem como a gente se livrar dele, né? Nós temos como
lidar com ele, né? A forma como a gente lida com essas situações, né? Nunca vamos estar 100%, né? Em questão de estresse, né? De alegria e tudo mais. Sempre vai ter um imprevisto, um probleminha aqui, acolá, né? Então a gente tem que aprender a lidar, porque o estresse, ele também afeta o intestino, que por sua vez afeta tudo isso aí que a gente já conversou, até no desempenho físico também, na alimentação, né? Mas assim, Wênia, de pensar, eu tô estressada, hoje eu quero devorar uma barra de chocolate, vou devorar. Devorei a barra de chocolate, estava uma delícia, pronto, acabou, aliviei, aliviei. Mas se é algo que tá ali todo dia presente, hoje eu não quero treinar. Não, amanhã eu treino, amanhã eu treino. Não, agora eu já comi, eu vou continuar comendo, não sei o quê. Aí tem que acender a lanterninha. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Então tem que buscar a causa do que está dando tanto desânimo, o que está causando tanto estresse, para poder agir lá na causa, porque também não adianta tampar o sol com a peneira, né? Como se diz. Então a gente tem que ter toda essa linha aí de raciocínio. Opa, de autoconhecimento, né? A gente tem falado muito de autoconhecimento. Tem que conhecer o corpo, não é só conhecer sentimento. Conhecer o corpo. O que seu corpo tá te falando, né? Tem algum problema aí, né? Então, de ir puxando essa linhazinha aí para deixar tudo, né? Saber lidar com todas as situações aí, todas as adversidades. Puxando um pouquinho sobre esse assunto, agora estamos entrando na reta final, né, do ano, aí começam as comemorações, as festas, acabando um pouco assim a pandemia, né, entre aspas, as pessoas vão começar a se reunir mais. E o que você acha dessa parte assim? A pessoa cuidou o ano inteiro, foi legal, conseguiu emagrecer, aí chegou no final do ano, aí a pessoa pode pôr tudo a perder ou não? Dá para a pessoa aproveitar bem essas festas de Natal, de Ano Novo? Dá para aproveitar super bem. É ter ali o equilíbrio, é aproveitar a festa com consciência, porque qual que é o problema? Muitas vezes quer aproveitar a festa, quer comer tudo que vê pela frente, né? Então, quer tirar o atraso, mas não é isso, não é tirar atraso do que deixou de Termina comer. no domingo. Pois é assim, é ir ali, olha tudo o que que tem disponível para comer, né? Primeiro você vai dar uma geralzona. O que eu sempre falo, se cada um leva um prato, você sempre se disponibiliza para levar a salada top de linha, para garantir que vai ter pelo menos uma salada, um prato mais saudável. Deixa a lasanha para outra pessoa levar, entendeu? Você leva um prato mais saudável, né? Então, assim, e olha tudo que tem disponível. Ah, não, eu quero comer de tudo. Então, come um pouquinho de cada, não é um tantão de cada, né? Escolhe, selecione o que você quer comer, né? Então, dá para levar sim, sem exagerar e aproveitar a festa do mesmo jeito, né? Aí, Churrasco, aproveitar com moderação. churrasco. Sempre pegar um pratinho só para você e colocar ali no seu pratinho, porque quando a gente fala pega direto na fonte, a gente não consegue, né? Até mesmo nas festas de final de ano, que tem os petiscos, a gente fica pegando na fonte. Quando a gente pega na fonte, a gente perde a noção do quanto a gente está comendo, né? Então, quando a gente pega um pratinho lá pra gente e monta o nosso pratinho e come aquilo ali que tá naquele pratinho, a gente sabe o quanto que a gente já comeu, né? Então, sempre tem isso, não comer direto da fonte. Pega da fonte, monta o seu pratinho e aí você ali come com atenção, olhando pro seu pratinho. Bacana, bacana, Nona. Puxando um pouquinho do gancho que você falou sobre a questão postural, eu vou falar um pouquinho realmente disso, né? Por exemplo, no meu trabalho, que eu trabalho com o LPF, né, que é uma técnica maravilhosa, que ajuda a tirar essa pressão do abdômen, realmente o pessoal fala assim, o LPF emagrece. O LPF, se ele não emagrece, ele não vai eliminar a gordura ali da barriga, né, a pochetinha. A gente já está observando aqui que é muita questão alimentação e todos esses cuidados aí que você citou.
Mas o que ele é importante na parte postural, porque ele vai diminuir a pressão intraabdominal através de uma técnica de respiração diafragmática, a gente faz umas respirações com muita calma, muita leveza, e isso vai ajudar a aliviar as tensões na lombar, ajuda também no funcionamento do intestino, Lana, que é maravilhoso. E a parte estética, né? Que todo mundo fica assim, encantado, que foi o que conquistou mesmo o nosso Brasil, porque o Brasil é muito ligado à questão estética, que pode diminuir de 4 a 12 centímetros. E o porquê que eu chamo de cinturinha natural, Lana? A cinturinha natural, porque quando você aperta a sua barriguinha aqui na lateral, na sua cintura, você sente ela firme. Ela cria uma firmeza. Por que essa firmeza? Por causa do tônus muscular, que você citou, né? Então é importante ter uma postura para alinhar bem o corpo, o core. E a técnica, ela ajuda exatamente nisso, a trabalhar a musculatura profunda, onde vai trabalhar o seu tônus muscular. E assim aparece a sua cinturinha natural. Eu chamo de cinturinha natural porque quando a pessoa for tocar naquela região, ela vai se sentir firme. Não sente nada mole, nada relaxado, aquele pneuzinho do lado solto, aquela má postura. Então faz muita diferença e eu acho que ajuda muito nesse processo de emagrecimento, mas não quer dizer que vai eliminar a gordura, né? Deixando isso bem claro, que é uma técnica que vai ajudar demais aí com esses benefícios de melhorar a qualidade de sono, eliminar as dores lombares, como eu falei aqui, até fechar diástase, por exemplo, pós-gestante. Eu tive várias alunas pós-gestante que conseguiu fechar diástase porque tem um rompimento, né, da linha alba por conta da pressão da gravidez, né, da barriga, fica lá projetando para frente por muitos meses, né? E então ele é um processo também de emagrecimento de uma forma saudável, porque a pessoa vai fazer uma técnica, trabalhar uma respiração, trabalhar a concentração e conseguir uma cinturinha bem linda aí pro final do ano. Dá tempo, não dá? Dá sim, Wênia, dá tempo sim. E uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes é que não existe um único profissional que vai resolver todos os problemas, né? Sim. A gente tem que juntar várias técnicas, né? Cada profissional tem a sua importância, cada profissional vai trabalhar com uma coisa, então é um conjunto de ações que a pessoa faz que vai fazer com que ela atinja ali o objetivo dela, né? Então, assim, de você falar assim, que vai deixar a musculatura mais rígida, né? Vai fortalecer essa parte. Então, igual eu falei, o músculo, quando ele está ativo ali, ele tem um gasto energético maior. Então, você acaba até gastando mais energia durante o processo, né? Guarda isso aí, turma. Exercícios e tudo mais, né? Aprender a respirar, né? Que trabalha a respiração, tem a possibilidade de levar uma carga de oxigênio mais adequada para todas as células. Então, a célula vai aproveitar esse oxigênio melhor, né? Então, vai fornecer esse oxigênio de uma forma melhor para as células, né? Até na questão da fadiga, quando for fazer o exercício físico, isso é muito importante, né? Essa questão aí da respiração, né? Da postura e tudo mais. Você tocou num ponto muito importante, que é a questão da união mesmo dos profissionais. Não adianta você achar uma forma mágica em apenas uma coisa que não vai funcionar, né? E eu tenho percebido muito isso, assim, eu falo para mim, pro meu corpo. Eu aqui junto com meu marido, a gente sempre conversa, ele gosta de sair, de comer uma coisa diferente, eu acompanho ele e tudo mais. E aí, de repente, chega a semana. Opa, peraí, vamos dar um jeitinho aqui. Vamos cuidar mais da alimentação. Temos que cuidar bem da saúde. E aí, ó, eu não tava cuidando tão bem, treinando direitinho todos os dias e pá, veio uma virose e me derrubou. Derruba a gente. Então, a gente tem que estar atento. Imagina se eu não estivesse cuidando, Lana, se eu não estivesse cuidando, eu acho que eu estaria pior, né? Talvez, às vezes, internado, com outros problemas, ia começar a aparecer outras doenças, né? Nesse caso. Então, a emagrecer de uma forma saudável tem várias questões que é preciso estar atento, cada detalhe, buscar um bom profissional, entender cada área. Opa, vou cuidar da minha alimentação, vou procurar a Lana, vou cuidar aqui
do meu corpo, do físico, fazer bastante exercício. O Ena Pacheco. Nossa, eu preciso de um médico para falar. Enfim. Outras. Acho que é muito importante a gente ter essa união mesmo para mostrar para os nossos alunos, clientes, pacientes, que é importante entender muito bem isso, que não tem uma fórmula mágica, não é em 10 dias que vai mudar tudo, né? O emagrecer e de forma rápida é muito perigoso, É, não é mesmo? é com consciência e com saúde, né? Tem que ser um emagrecimento saudável, né? Muito bom. Lana, muito obrigada. Adorei esse bate-papo. Acho que nós podemos fazer outras vezes com outros Sim, assuntos. Você que é especialista também em modulação intestinal, que fala? sim, trabalho muito com essa parte do intestino, né? E eu acho que é um assunto bem interessante, né? Eu acho que tem muitas dúvidas aí para todo mundo poder tirar, né? Pois é. Turminha, alguém quer tirar alguma dúvida, quer perguntar alguma coisinha? Que entrou muita gente aqui, entrou, saiu, vai acompanhando a gente. Vai ficar salva essa live para vocês estarem acompanhando. Depois pode fazer uma perguntinha lá que nós vamos estar respondendo vocês, não é mesmo, Nana? Sim, qualquer dúvida que tiverem, só me procurar. Que Estou à bacana. disposição. A Lana é a nossa parceira do nosso Hit Flow, montou um e-book maravilhoso para nós aqui do nosso Hit Flow. Em janeiro já vai estar aberto as novas inscrições, hein, turma? Teve gente que me perguntou, fechou o carrinho, já me perguntaram. Ué, ainda dá tempo de fazer isso? Que não dá tempo mais, né? Porque a gente programou tudo direitinho, a questão das aulas também, né, Lana? E depois você pode talvez montar um atendimento, né, uma mentoria, né? Eu falo para as pessoas, para você te acompanhar, né? Ir até você, talvez, quem esteja aqui em Goiânia, ou às vezes online, seria excelente, não é mesmo? Sim. Muito obrigada, tá bom? Por ter participado da nossa live. Eu que agradeço o convite, estou à disposição aí para outras lives e para todo mundo que tiver dúvida aí, tá? Tá ótimo. Obrigado, pessoal, que ficou aqui assistindo, a turma. E até a próxima, então. Muito obrigada, Lana. Até. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.